Ô, gente, hoje eu queria falar sobre esse livro aqui. Que às vezes a gente deixa ele na estante, né? Ou deixa lá no nosso quarto aberto aqui no Salmo 91, em algum lugar, né? E às vezes a gente corre atrás de tanta coisa achando que é o que vai dar saída para os nossos problemas, e está tudo aqui nesse negócio aqui, né? Então hoje vou fazer um desafio para cada um que está aqui. Cada um de nós vou desafiar. Você pode falar, não quero, né? Eu vou fazer um desafio, inclusive para mim, com relação a esse livro aqui, né? No decorrer aqui da nossa explanação, a gente vai fazendo a nossa escolha, né? A gente vai pensando, né? Mas se eu vou até anotar aqui que eu fui lembrando de algumas profissões aqui, de alguns amigos, mas se você é dentista, advogado, médico, empresário, cabeleireiro, empreendedor, tem alguns aqui, vendedor, aposentado é a maioria, né? A nossa turma, nosso time ali, né? Nosso time de aposentado, professor, né? Professor, desempregado, tem alguns desempregados também. Então, em qualquer segmento, situação que você estiver passando, procure conhecer melhor esse livro aqui. Esse livro aqui vai dar direção na nossa vida, vai fazer uma revolução na nossa vida. Esse livro aqui muda a nossa vida, né? Eu queria só fazer um parênteses que eu queria ter falado antes. Mas se tiver alguém aqui que está precisando de alguém para trabalhar, eu tenho algumas pessoas que eu tenho convivido que estão precisando trabalhar. Então, se você tiver, depois você comunica comigo. De pessoas? Então, depois você conversa, eu vou te falar de algumas pessoas e, né? Aí você vai fazer uma entrevista e, quem sabe, dê certo, né? Mas aí, se alguém tiver, depois no particular, me manda uma mensagenzinha, a gente vai fazer tentar nos ajudar nós mesmos, né? Então tem um que está precisando de gente, tem outro que está precisando de trabalho, às vezes está aqui do lado um do outro e não, né? Bom, mas se você estiver em qualquer área da sua vida, eu vou tentar convencer vocês que a solução está aqui, ó. É só chegar em casa e começar a fazer isso aqui, né? Eu em 2008, 2009, eu tinha vendido 28 empresas. Paulo Alexandre trabalhou, nós trabalhamos juntos, né, Paulo Alexandre? Naquela época tinha um pouco ainda, nós encerramos, foi em 2004, né? Trabalhamos juntos lá em Goiânia, na Prêmio, e fomos até sócios de um posto. Então, Paulo Alexandre conhece um pouco da minha vida, e alguns aqui conhecem. Mas aí, depois de vender 28 empresas, eu ainda fiquei com a dívida de 7 milhões. E em 2008, 2009, é um valor impagável, né? Eu tinha empresas que davam lucro e tinha um que dava prejuízo. Então, era impossível eu pagar essa dívida honestamente, sem pedir para renegociar. E graças a Deus eu consegui pagar cada centavo, cada juros. Fui pagando tudo em dia, tudo certinho. Nem atrasar, não atrasei as minhas contas. Trocava dinheiro de banco, pegava dinheiro num banco, pagava outro. Mas isso foi depois que eu fiz um curso bíblico. O meu genro, que infelizmente dá aula, não pode estar aqui. Ele quase nunca vem, que ele dá aula toda quinta-feira. Mas na próxima acho que ele vai estar. Vai estar de férias, né? Meu genro me chamou para fazer um curso lá no Lago Norte. E eu morava lá perto da Católica. Você que está lá em Brasília, você imagina a distância que é, né? Pô, Paulo, vamos fazer um curso de finanças? Eu, a Priscila, que é minha filha, você e a Cíntia. Tem vaga lá, na casa lá no Lago Norte. Quanto é que é? Não, é só as apostilas. É baratinho. É estudo bíblico. Eu falei, rapaz, eu vou lá, não tem nada a perder. 7 milhões de dívida? Quem sabe eu vejo uma luz nesse estudo bíblico lá, né? E fomos lá e fizemos esse estudo bíblico 10 semanas. E eu fiquei espantado com a quantidade de coisa que tem nessa Bíblia, só sobre dinheiro,
negócios, propriedade, dívida, aval. Alguns aqui já fizeram esse curso aqui comigo, né, Vitor? Vitor, quem mais? Bruno, Elinho. Então, aí nós passamos a dar esse curso. Não estou fazendo propaganda do curso, não, até porque está lotado o próximo semestre. Eu te enviei para você lá, uai, você lembra? Você me chamou para formatura, eu fui lá com você na formatura, você lembra? Você fez lá, tá ficando velho. Mas aí, gente, tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. E outra coisa, comecei a botar esse princípio aqui na minha empresa, e minha empresa, graças a Deus, Deus foi abençoando, a empresa virou outra história depois que eu fiz esse curso. Então, eu quero convencer vocês, aqui hoje, que segredo está tudo aqui, para todos os nossos problemas. Casamento, finanças, relacionamentos, né? Negócios, está tudo aqui. Um livro de ouro, a gente deixa ele guardado lá, no armário. Né? Você está com um problema na vida? Está aqui, a solução está aqui. Né? Aqui está tudo concentrado, aqui são... Veja bem, nós vamos refletir em alguns versículos aqui, alguma coisa que a Bíblia fala. Não vai dar 10 versículos por aí, mas aqui tem 31 mil versículos aproximadamente. Tem 31 recados para nós, explicando ou mostrando como Deus age nos homens, né? Como Deus está dando exemplo para a gente. Então, 31 mil exemplos que tem aqui. Dentro desse livro aqui, né? Então, aqui, nesse nosso grupo aqui, nós temos aqui pessoas que já fizeram compromisso com Jesus, já entregaram a vida para Jesus. Temos pessoas que, apesar de serem cristãos, frequentar a igreja, mas ainda nunca fez um compromisso assim com Jesus, assinar um contrato com ele, assinar um compromisso com ele, né? E hoje nós teremos essa oportunidade, né? Para que nós possamos ler a Bíblia, porque se não tiver um compromisso com Jesus, não tem nada que vai fazer a gente ler esse negócio aqui. A gente começa a ler ele e desanima, fala, rapaz, não entendo esse negócio, esse trem aqui está chato, esse trem aqui, eu não aprendo nada com ele, não desce, a gente fica com aquela dificuldade de ler a Bíblia, não vai conseguir ler a Bíblia sem Jesus. Então, uma das propostas é Jesus. Quem não entregou a vida para Jesus ainda, hoje é um dia, né? E a minha sugestão aqui é realmente para que quem não fez essa experiência um dia, orou e falou, Jesus, dirija a minha vida, toca a minha vida daqui para frente, quero te entregar a minha vida. Eu não estou falando nem de religião, você mudar de religião, e nem falando que você não é religioso. Tem muita gente que é religioso, vai na igreja todo domingo, tem compromisso com a igreja, mas nunca saiu do trono de comandar a vida dele, falou, Jesus, eu estou aqui à sua disposição. Se o senhor quiser fazer de mim, o senhor pode fazer. Né? Então é esse o desafio, né? E essa Bíblia aqui, gente, ela tem orientação para todos nós de como nos tornamos mais honestos, mais humildes, mais pontuais, mais leais, mais focados no que tivermos que fazer, mais dispostos, nos dá motivação, mais justos com quem trabalha com a gente e com quem negocia com a gente, mais sinceros. Isso vai nos trazer uma paz, levarmos a sermos bem-sucedidos naquilo que a gente estiver fazendo. A Bíblia vai nos orientando, você tem que ler a Bíblia e praticar. O que você está ouvindo ali? O que Deus está falando no seu ouvido através da leitura. E como diz um pastor, se você quiser ver Deus audivelmente falar no seu ouvido, é só você ler a Bíblia em voz alta. Né? Aí Deus vai estar falando, né? Você lê em voz alta, é a palavra de Deus, né? Vamos tentar demonstrar que isso aqui, que ela é a palavra de Deus, que a gente deixa às vezes do Deus. Isso aqui não é o governador querendo falar com a gente, não. Não é o prefeito querendo falar com a gente, não. É o Criador do universo, que está lá no nosso quarto, na nossa sala, querendo falar com a gente passa por ela, vai para lá, vem para cá.
corre, levanta de madrugada, vai trabalhar, tá, e deixa ela lá de lado. E o Criador do universo está lá. Quando é que você vai ter um tempo para mim? Né? E a gente na ilusão do corre-corre. E as coisas, às vezes, na nossa vida, problema de cá, problema dali, casamento vai ruim, finanças vão ruim, tanta coisa indo água abaixo e a gente correndo atrás e a palavra está lá, silenciosa lá. Deus, ele é muito discreto, né? Ele não invade, ele não perturba, né? Ele não botou uma Bíblia com alarme, né? Ou se você não lê ela aqui, né? Você tem que ler. Se você não lê tantos capítulos aqui, ela vai disparar o alarme. Não, se você deixar ela 20 anos, ela vai ficar 20 anos lá. Quietinha lá, o com a página aberta ou com a página fechada. Só que ela vai ficar 20 anos sem fazer efeito na nossa vida. Vamos ficar 20 anos perdendo a oportunidade. Eu quero motivar você, eu quero que cada um chegue em casa hoje e fale, pá, vou ler esse trem aqui. Meu objetivo, se eu conseguir, né? Meu objetivo é esse aqui, cada um chega e fala, rapaz, eu vou ler esse trem aqui é precioso. Vou fazer um compromisso com Deus, e Deus vai me ajudar, e vou começar a ler esse trem aqui hoje, não vou deixar para amanhã não. Hoje eu quero ler esse trem aqui, né? Eu fui pesquisar na internet um pouco sobre esse assunto. Aí eu li na internet, rapaz, fiquei tão assustado, né? Então, depois eu comecei percebendo, fui orando, fui vendo que tem muita pessoa que não crê em Deus e nem na Bíblia e bota trem lá na Bíblia, né? E fala mal da Bíblia, não sei o quê, tal. Então tem muita coisa ruim da Bíblia lá na internet, né? Mas existe alguns cientistas que falam o seguinte, que de tudo que está na Bíblia, pessoas sérias, tudo que tem lá, até hoje não se achou nada que não batesse cientificamente falado por pessoas honestas, pessoas que não precisa ser nem cristão não, uma pessoa que analisou friamente e falou, não, realmente está aqui lá. Eu confesso para vocês que eu vi algumas coisas quando eu fui em Israel que eu achei muito interessante, eu não anotei aqui, mas lembrei agora. Nós somos uma cidade que Jesus, nós temos aqui alguns pastores e alguns conhecedores da Bíblia, né, que às vezes vai me ajudar. Tem uma cidade que Jesus falou, ó, essa cidade aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Amaldiçoou a cidade, né? Então, aquelas outras cidades bíblicas, alguém lembra aí de qual é essa cidade? As outras cidades em volta está tudo lá, nós fomos lá visitar como é que chama? Aquelas coisas antigas, lá só? As ruínas. Não, as outras cidades estão inteiras. Essa cidade só tem as ruínas. Aí está lá, aqui era aquela cidade lá que a Bíblia, que Jesus falou que esse aqui não ia ficar pedra sobre pedra. Está aí, ó. Só, né? Acabou. Várias coisas que aconteceram, que a gente vai vendo que tudo na Bíblia, tudo que falou a respeito do Velho Testamento se cumpriu. Não tem nenhuma profecia que não se cumpriu. Apesar de serem aproximadamente, os estudiosos falam que são as 600 profecias, todas elas se cumpriram. Mas antes da profecia, eu fiquei pensando uma coisa assim, falei, interessante. Eu nunca vi uma pessoa que está lendo a Bíblia, procurando andar no caminho da Bíblia, seguir a Bíblia e se dar mal na vida dele. Ele é um cara bem sucedido. Eu não estou falando que ele é um cara rico, não. Ele é um cara bem sucedido. Ele é um cara que está em paz com o que ele tem, ele está com a família unida, ele está com os bons relacionamentos, ele é um cara que ele é respeitado. Por quê? Ele segue isso aqui. E eu mesmo me dei muito mal, meus 30 anos que eu desprezei a Bíblia e que segui a vida do meu jeito, e minha vida foi um caos. Né? Eu falei, não, que Bíblia, que nada. Apesar do meu pai me levar à igreja desde pequenininho a vida inteira, tem uma época lá que eu me rebelei, né? E fiquei quase 30 anos sem querer saber de Deus, querer seguir minha vida. Eu falei, não, eu sou muito esperto para ficar em negócio de Bíblia, né? Então fui seguir a minha vida, e eu e vários amigos que só nos demos mal, né? E se você falasse, não, esse negócio de Bíblia não está com nada não, então faz o seguinte, faz ao contrário. Aqui fala que você não pode roubar, você rouba, fala que você não pode matar, você mata, não é bom adulterar, você adultera, entendeu? Cobiça a mulher do outro, vai fazendo isso aqui, vai seguindo contra a Bíblia,
e vai ver o que vai virar a sua família, a sua vida daqui a uns tempos, e aí você vai falar, rapaz, o negócio aqui não foi bom para mim, não. Né? Tem algumas pessoas que seguiram a Bíblia, vai falar lá na Bíblia, homens que o mundo não era digno de conhecer, são caras que seguiram a Bíblia e foram torturados, foram mortos. Mas tem um versículo também que fala assim, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disseram todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se, se exultem, e assim vai. Então, vai falar, mas aquele cara lá seguiu a Deus, foi perseguido. Não foi. Mas a Bíblia fala que ele é feliz. Deus vai dar uma recompensa fora de série para ele, gigantesca. Né? E, gente, esse livro aqui, ele é o livro mais lido do mundo, mais traduzido, mais produzido, mais distribuído e pesquisado de todos os tempos. Quem gosta de ler aqui já leu algum best-seller, né? Ele não entra nos best-sellers. Por quê? Ele é o maior best-seller do mundo desde 1942. Ele é o livro disparado. A maior leitura do mundo é esse livro aqui. Nasci um ano depois. Não, falei errado. 800? Não, 1442. Já tinha nascido, Zefinho? Então, gente, ele foi o primeiro livro a ser publicado, impresso. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, peraí. Bom, é isso aí. 1452, 30 de setembro. E eu não sei, foi lá, eu sei que foi na Alemanha, aquela cidade Le Mans é corrida, né? Mans, na cidade de Mans, em 542, ele foi impresso. E olha que empreitada desse cara lá, o Johannes Gutenberg. Né, Carlão? Johannes Gutenberg contratou 20 caras, ele mais 20, para imprimir o primeiro livro. Ele falou, vai ser a Bíblia. Lá. E eles levaram 3 anos trabalhando. Imagina em 1452, uma equipe de 21 homens trabalhando. Rapaz, devia ser uma das maiores empresas lá da Alemanha, né? Acho que não tinha essa ideia, igual nós temos hoje, né? Hoje a empresa tem milhares de pessoas. E os caras, não dá para entender, mas se você for pensar nos olhos humanos, não dá para entender por quê. Porque se eu fosse o Johannes Gutenberg, eu ia falar, não, vamos imprimir só um livrinho, vamos imprimir Ruth, né? Eu acho que é um dos menores da Bíblia, né? Ou segunda João, alguma coisa assim. Vamos imprimir esse livrinho aqui para a gente fazer uma experiência, não sabe se esse trem vai dar certo, ninguém nunca viu o livro. Será que alguém vai comprar livro? O cara falou, não, rapaz, isso aqui é a palavra de Deus. Nós vamos fazer essa empreitada aqui 3 anos e vamos imprimir esse livro e as pessoas vão querer comprar, as pessoas vão ler isso aqui. Né? Olha, só curiosidade, né? Ela foi escrita durante um período de 1500 a 1600 anos. 1500 mais ou menos, lá com Moisés, e foi até, deixa eu só ver aqui se eu não estou passando muito, e foi até 96 depois de Jesus, terminou com Apocalipse, né? E então nesses 1500 anos, vamos botar assim, quase um século e meio, né? Milênio e meio. Um milênio e meio, ela foi escrita por mais de 40 escritores, 3 línguas diferentes, aramaico, grego e hebraico, 3 línguas diferentes, cartas enviadas para países diferentes, cada um mandava uma carta, cada um escrevia um trem e tal. E esses 66 livros na Bíblia
dos evangélicos e 73 na Bíblia dos católicos, eles foram compilados e eles têm uma sintonia, eles não têm contradição entre um e outro. Todo ele aponta para Deus, Filho e o Espírito Santo. E eu gosto de falar o seguinte, aqui nós estamos num grupo aqui, mais ou menos metade nós somos católicos, metade somos evangélicos. Se a Bíblia católica parou na sua mão, de 73, nós somos todos cristãos. Mas se aquele livro de 73 é porque Deus quer falar na sua vida com aquele livro lá. É aquele lá que é para você ler ele. Vai ler lá e Deus vai falar, né? E se o outro recebeu foi de 66, é porque Deus quer falar através dos 66 mesmo. Não tem imperfeição nenhuma. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí se o outro recebeu foi 66, Tá falando sozinho aqui, gente. Eu perguntei, né? Ok, vamos agradecer ela por enquanto, né? Eu estou querendo deixar aqui só para me ver as horas. Então, gente, então, esses escritores diferentes, de país diferente, de época diferente, eles estão todos formam uma sintonia. E todos eles, numa época, apontam para esses três personagens principais. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Velho Testamento apontando sobre um Messias que viria, né? O Novo Testamento contando as histórias desse Messias e contando do passado para nós, né? Para quem viveu naquela época lá, né? Eu achei interessante que a gente vai pegando a Bíblia nessas profecias. Aí eu peguei só uma ou outra profecia aqui para não demorar muito. Se eu fosse pegar 600, ia demorar, né, gente? Eu peguei só uma ou outra, mas uma que eu acho interessante não é nem uma profecia, essa aqui a Bíblia fala que o Velho Testamento era sombras do que haveria de vir, né? Era uma sombra, é um espelho sujo, né? E aqui fala o seguinte: Moisés, o Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze, lá em Números 21, 28. Faça uma serpente de bronze e a coloque no alto de um poste. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para a serpente no poste, escapará com vida. Então o Senhor avisou para Moisés: o Senhor mandou uma serpente no meio daquele povo que estava no deserto. E falou: põe lá no Jundiaí, o lugar era grande, né? Vamos botar aqui, mais perto aqui. Põe lá na van, lá naquela van, lá na saída lá. Põe um poste, pega uma serpente e prega nela. E aí ele soltou as serpentes venenosas que mordiam o povo. E muitas pessoas de Israel morreram. Estava uma febre de morte lá em Israel. A serpente picava. Imagina no deserto a serpente venenosa daquela lá. Pica. O cara morria. Mas Deus já mandou antes, já deu o remédio antes. Falou: olha, quem levou a picada aqui? Saiu aqui do Itamaraty e foi lá no Jundiaí para ver, olhou para aquela serpente lá no poste, ele vai ser curado. Agora aquele cara fala: rapaz, eu vou daqui lá para olhar para uma serpente? Não, vou ficar aqui. Se Deus quiser, eu vou sarar, vou tomar uns remédios, vou tomar uns trem, vou ficar aqui acomodado no meu lugar. Mas a Bíblia diz que os que iam eram curados. Isso aí está representando Jesus. Agora, quem olhar para Jesus vai ter suas feridas curadas. Está representando Jesus naquele mesmo madeiro. Olha, você quer resolver seus problemas? Olha para esse Jesus aqui, com fé. Você vai ser curado. Tem uma profecia de Zacarias que profetizou que Jesus viria montado num jumento. Olha como é que fala o versículo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta.
Ele quis explicar aqui, é jumento mesmo. Por quê? Por quê? Porque Jesus, quando ele veio trazer o reino dos céus, quando ele foi para Jerusalém, que ele ia ser crucificado, ele veio num jumento. Nenhum rei anda em jumento. Os reis andavam no cavalo mais bonito que tivesse. Sempre que um rei dominava um outro país, ou um rei chegava de uma guerra, ele vinha nas carruagens, com os cavalos mais belos, era o do rei. Né? Mas Jesus queria mostrar que o rei dele é um reino diferente. É um reino de humildade, né? Um reino de misericórdia, um rei totalmente diferente. O reino dele não é um reino daqui. Muita gente achou que ele ia ser o rei de Jerusalém. E ele veio naquela simplicidade, montado naquele jumentinho ali, as pessoas jogando folha para ele passar. Outros jogavam as suas roupas, tiravam as suas roupas. Né? E essa profecia aqui se cumpriu. Né? Outra profecia interessante foi aquela que falou que Jesus nasceria em Belém. Aí o anjo foi lá, encontrou com a Maria, né? A Maria, a virgem. Tem outra profecia que falava assim, uma virgem conceberá e dará um filho. É outra profecia, assim, uma virgem. Segundo, aí depois se cumpriu essa profecia. A virgem ficou grávida, só que a virgem estava na cidade errada, ela estava lá em Nazaré. E a Bíblia falava que ele ia nascer em Belém. E já estava chegando os dias de dar luz. Aí Deus, na sua soberania, né, ele mexeu nos planos do Império Romano. E chegou um ditador lá, que eu esqueci o nome dele, e falou assim, gente, tem cada um voltar para a cidade que você nasceu. Imagina, José pegou a mão da Maria e deu a data, você tem que estar lá até tal dia, vai ter um recenseamento, e quem não for vai ser preso. Então cada um volta para a sua cidade. José pegou a mão da Maria e caminhou daqui um pouquinho mais longe do que Brasília. Ela já chegou lá dando a luz. Mas ela foi para qual cidade? Belém. A profecia falou assim, lá em Belém que vai nascer esse Messias. Então as profecias foram, de uma forma ou de outra, Deus faz acontecer, para essas profecias acontecerem. Então, gente, quando nós começamos essa Bíblia, vamos vendo os exemplos, vamos vendo os acontecimentos, vamos vendo o que aconteceu, né? Eu botei aqui que quando a gente lê com frequência e põe em prática os ensinamentos dela, além de te abençoar, abençoa a sua esposa e a sua descendência. Às vezes não queremos tanta bênção para os nossos filhos, de tantas formas, queremos trabalhar tanto, deixar um patrimônio para os filhos, achamos que é o patrimônio, que é isso, que é aquilo, para abençoar nossos filhos e tal. E a Bíblia vai para um caminho diferente, né? Na minha opinião, eu acho o seguinte, que os nossos filhos, eles têm que crescer vendo a gente ler a Bíblia. Eles têm que crescer encontrando a gente de vez em quando no nosso quarto, de joelhos, orando a Deus. Esse aí é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ver que tem um pai que busca a Deus, que ele quer ter intimidade com esse Deus. Então nós temos que ter essa frequência. Nós vamos ler a Bíblia e vamos orar para aparecer para os nossos filhos, não é isso que eu estou falando, não. Mas se isso aí fizer uma prática cotidiana nossa, de vida de oração, de buscar a Deus, isso aí vai contagiando nossa família passa lá. Nossa, entra no quarto, opa, não, meu pai está orando. Opa, meu pai está lendo a Bíblia. Ô pai, opa, não, depois eu... Meu pai está ali lendo a Bíblia. Meu pai está orando. Nós levamos bênção para o nosso lar. Amanhã, se porventura, nossos filhos, nossa descendência,
não escolher o nosso caminho, não escolher o caminho de Deus, né? E sentir que a vida não está tão legal, não está indo tão bem, ao invés de enfiar a cara na bebida, nas drogas, na prostituição, ou em qualquer outra fuga, porque são só fugas, né? Ele fará como eu. Eu fui ao contrário. Eu que olhei para o meu filho, quando eu estava o mais perdido da minha vida, olhei para o meu filho e falei, rapaz, como é que esse menino é tão feliz, tanta simplicidade, com uma namorada só, e eu querendo ter não sei quantas namoradas, né? E querendo tomar todas e fazer tudo que eu podia, aproveitar o mundo ao máximo. E estou tão triste desse jeito aqui. Eu acho que está faltando, é o Deus daquele menino ali na minha vida, né? Eu acho que é isso aqui que está faltando. E então, quando nossos filhos estiver passando por dificuldade, vai falar, rapaz, meu pai, podia ser a crise que fosse, quando o negócio vinha, ele ia lá, dobrava o joelho, ele ia lá buscar na Bíblia, ele ia para a igreja, né? E eu queria só trazer um exemplo aqui, eu estou quase terminando, viu, gente? Já estou na última. Eu queria trazer um exemplo de um amigo nosso que frequentava a reunião. Eu não vou citar o nome dele aqui, vários conhecem, mas talvez o Toninho, que me acompanha aí há muitos anos, vai lembrar. Ele era um cara que tocava violão muito bem, cantava muito bem, e ele fala que ele fazia muito sucesso com as mulheres, que ele era boa pinta. Eu discordo. Achava que ele cantava bem, esse negócio de boa pinta não era não, mas eu discordo. Mas ele, o que aconteceu? A carreira dele. Ele teve 8 filhos com 7 mulheres diferentes. Ele era da noite. Então, ele teve 8 filhos com... Não sei, eu não achei não, mas você achou? Com 7 mulheres diferentes. Então, só a primeira que ele teve 2 filhos. E aí ele falou assim, lá no nosso grupo, um dia ele pediu a palavra lá e falou, olha, hoje eu sou um homem só, eu sou um homem triste, eu não tenho mais paciência de contar mentira para mulher nenhuma. Eu já menti demais para as minhas mulheres, as mulheres que eu já tive, né? Contar minhas histórias, eu não tenho motivação. Se quiser sair com a mulher, é para ir para a cama e pronto. Não tenho nem paciência, porque aquele imã, que é igual você botar um esparadrapo no seu braço e arrancar e pôr de novo, arrancar, daí não acaba a cola, né? E ele falou assim, mas eu tenho uma coisa, eu saio domingo de manhã, eu vejo alguns drogados, alguns alcoólatras voltando para casa, depois de um sábado de festa, e vejo uns casaizinhos, um casal, a mão nos filhos, com a Bíblia debaixo do braço. Rapaz, meu coração dói. Aí eu me arrebento. Por que eu não peguei minha mulher, peguei essa Bíblia e fui para a igreja? Lá, no começo da minha história. Porque que eu achei que o bom era sair divertindo, cantando à noite, alegrando, os amigos pagando conta. Ele era bem sucedido também, não precisava nem de ninguém pagar conta para ele. Mas por que eu não fiz igual esses caras? Então ele passa no domingo e vê uma família indo. Isso aí me marcou, que eu não posso ver uma família indo para a igreja que eu lembro dele, né? Por que eu não fiz isso? Agora estou aí sozinho, depois ele teve um acidente, morreu, depois de algum tempo, né? Então, gente, o meu desafio aqui é para a gente ler essa Bíblia com vontade. E para aqueles que ainda não fizeram compromisso, a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3, Jesus estaria aqui no nosso meio. Então eu quero fazer uma oração para aqueles que falam assim, eu quero fazer um compromisso, eu quero ler mais esse livro. E eu sou o primeiro da fila. Confesso a vocês que eu estou lendo menos do que eu deveria. Um livro tão precioso desse, eu estou lendo menos. Deveria ter lá. Está valorizando mais, lendo mais, buscando mais, igual eu estou falando aqui para vocês, né? Então, eu queria fazer um desafio aqui para quem quer fazer esse compromisso, falar, Senhor, me ajuda, eu quero estudar esse livro aqui, eu quero levar esse livro a sério,
Eu quero colocar em prática o que eu tô lendo aqui. Não é só ler e vai deixando, vai passando. Eu quero colocar em prática isso aqui, né? Para aqueles que ainda não fizeram compromisso com Jesus, não entregaram a vida para Jesus, eu gostaria de dar a oportunidade para você também falar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Muitos aqui já fizeram essa atitude aqui, mas quem não fez ainda, é a oportunidade hoje. Muitas vezes a gente fica, estou meio com vergonha. Pai, vergonha é você chegar na sua casa depois de ter uma oportunidade dessa, não levar nada para sua família. Aí é vergonha. Fala, rapaz, voltei para casa, fui lá, escutei e voltei para casa. A mulher, e aí, como é que foi a reunião? Foi legal, foi bom. Você tem que chegar, e aí, como é que foi a reunião? Rapaz, fiz um compromisso com Jesus. Jesus vai cuidar da minha vida de hoje em diante. Né? Que bênção, né? A gente poder chegar e falar, eu fiz um compromisso, entreguei minha vida para Jesus, e Jesus vai cuidar da minha vida daqui para frente. Que bênção, né? Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de ir à igreja. A igreja, a Bíblia fala que a igreja está cheia de joio. A gente pode ir na igreja e ser joio, em vez de ser trigo. Né? Se você saber se você está sendo trigo, você está indo para a igreja e está levando outros para Jesus com você, ou se você só está indo lá e sentando lá no banco, tem alguma coisa errada. Está precisando de conhecer esse Jesus, porque quando a gente conhece Ele, aquilo lá nos motiva, aquilo lá nos empolga. Você quer levar outras pessoas, que lá faz tão bem para a sua vida, que você quer levar para a sua vida. Então, gente, o desafio nosso aqui é esse. Eu gostaria de orar para alguém que queira falar, não, eu queria levar esse Jesus para minha casa, e depois quero orar também para aqueles que falam, não, eu quero fazer esse compromisso e ler a Bíblia. Mas ninguém é obrigado a nenhuma das duas. Você pode ficar na terceira opção também, e você continua sendo bem-vindo, e está tudo certo, né? Alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? Se quiser, é só levantar uma das mãos.